Quem é o Dr. Diego? Bom, eu sou especialista em coluna e estou aqui com o propósito de melhorar a vida das pessoas, devolvendo qualidade de vida para as pessoas que têm dores e têm limitações funcionais, pois para mim é muito importante devolver o movimento, pois a vida é movimento. As pessoas terem qualidade de vida é importante e para mim é um prazer tratar a coluna delas desta forma. E essa trajetória começou muito cedo. Eu comecei a me interessar pelo assunto desde muito jovem. Eu sempre tive um fascínio pelo cérebro. Eu sempre gostei de saber como o cérebro funciona, porque algumas pessoas têm depressão, porque algumas pessoas ficam eufóricas, porque algumas pessoas choram vendo filmes, e isso tudo me causava um certo fascínio. E comecei a ler livros de psicologia muito cedo e queria entender o cérebro. Depois acabei escolhendo a faculdade de medicina, e na faculdade de medicina eu acabei me apaixonando mais pela ortopedia, e comecei a fazer as ligas e continuava apaixonado pelo cérebro, mas tinha algo que me movia na ortopedia. Eu gostava de saber como a gente se move, o quanto é importante a função neural, o porquê que o ombro move com toda essa amplitude de movimentos, como que a evolução fez para nos dar essa qualidade de movimento, porque nós temos um polegar opositor que nos permite segurar coisas com mais precisão, que nos dá uma habilidade cirúrgica, e isso tudo foi me fascinando e acabei escolhendo a ortopedia, e lá dentro foi uma outra história, pois lá dentro da ortopedia eu gostava de tudo mesmo, mas o que mais me interessava era a dor, não física, mas a dor psicológica das pessoas, e o quanto que a coluna afetava, o quanto que a coluna é a ligação entre o cérebro e o corpo. O quão é importante, como que nossa medula funciona, e o mau funcionamento dela nos traz muitos prejuízos. E podem ver que hoje uma das coisas que mais trazem o paciente ao consultório é a dor na coluna. Então isso foi me fascinando e eu acabei realizando a residência com especialização em ortopedia, e eu gostava muito de atender coluna de crianças por conta da degeneração, por conta da dificuldade que eles têm para se locomover, para sentar, conseguir até mesmo se alimentar adequadamente. Então eu optei por fazer residência no Hospital Pequeno Príncipe e no Hospital Evangélico, que tinha uma ligação forte com crianças, isso em Curitiba. E a partir daí estudei muito essas questões de biomecânica, questões como escoliose, deformidades, e tratar e corrigir a parte do ponto de vista mecânico. Eu me tornei mais ou menos como se fosse um engenheiro da medicina. Mas logo que eu vim morar em Brasília, isso acabou mudando muito, pois eu comecei a ter contato com os pacientes e toda aquela minha história de curiosidade cerebral, por que as pessoas têm a dor ligada à tensão muscular, por que a coluna reflete tanto isso, por que um fechamento da coluna causa dores nas pernas e a pessoa perde qualidade de vida, e isso causa uma tristeza profunda nas pessoas, e o quanto que eu podia reparar isso já, porque eu estava fazendo muitas técnicas degenerativas e isso estava me deixando muito eufórico, inclusive. E foi aí que eu decidi fazer a especialização em dor. Eu decidi fazer uma das primeiras especializações em dor do Brasil, se não a primeira, e isso me abriu meus horizontes, mostrou que as cirurgias grandes, que eu tinha fascínio, que eu tinha o gosto pela cirurgia grande, não era a minha realização pessoal. O que eu gostava mesmo, onde eu me sentia mais prazer, era resolver muito com pouco, resolver dores imensas com cirurgias menos invasivas, com procedimentos mais simples e que traziam qualidade de vida para o meu paciente. Isso abriu muito meu leque para pensar, comecei a estudar a dor mais do ponto de vista psicológico e comecei a entender melhor e acabei me aproximando muito da questão toda da senilidade, do envelhecimento e como nossa mente muda e como a percepção da vida muda ao envelhecer. E acabei fazendo então mestrado em gerontologia, que é o estudo do idoso, para entender isso e para sanar as dores dos meus pacientes com degenerações ao longo da vida. Eu entendi como a artrose funciona, que a artrose não é um castigo, ela é apenas um peso, e é um peso da gravidade, não é algo que a gente colocou aqui, mas é ela que nos sustenta no chão. E a partir daí fui estudando cada vez mais técnicas menos invasivas e fui fazendo a endoscopia de coluna, me tornei o primeiro cirurgião endoscópico de Brasília e já são mais de 15 anos fazendo cirurgias endoscópicas, que são cirurgias muito menos agressivas, onde você faz aquelas cirurgias que eu fazia gigantes, com cortes mínimos e com a mesma satisfação do paciente e muito menor tempo de recuperação, e o paciente consegue voltar mais rápido às suas atividades de vida. E vendo essa evolução da medicina, a qual eu sou extremamente apaixonado, acabei conhecendo a medicina regenerativa. Isso já tem 5 anos que eu conheço, que eu estou lidando direto com isso e lendo cada vez mais e vendo o potencial do nosso próprio organismo se recuperar. Eu acredito que menos invasão pode dar o mesmo resultado que uma grande intervenção. O importante é a satisfação do paciente e uma melhor recuperação, menos tempo da internação e um retorno mais rápido possível às atividades de vida. Pensem, é como um jogador de futebol. O jogador de futebol, quando tem uma lesão, ele não fica em repouso, ele já é colocado na reabilitação no dia seguinte. Por quê? Porque reabilitar é devolver mobilidade. E as técnicas minimamente invasivas propiciam esse fim, devolver mobilidade de forma mais rápida. Então, nessa gama, eu tenho muitas
ferramentas, digamos assim, procedimentos feitos até ambulatorialmente, existem técnicas de infiltrações, colocação de ácido hialurônico, colocar medicamentos para desinflamar as raízes neurais ou até mesmo desinflamar as articulações, cirurgias endoscópicas, cirurgias menos invasivas, descompressões que afetam menos o nosso corpo, menor lesão muscular significa maior recuperação do nosso organismo. As pessoas vão adquirindo dores ao passar da vida e na nossa senilidade, no envelhecimento, é quando a coisa complica. É quando toda aquela carga emocional, todo aquele estresse que tivemos, quando toda aquela nossa correria em busca de satisfação, coisas materiais e tudo mais, começa a dar o seu peso sobre nós. É quando aparecem as degenerações mais severas, quando aparecem as limitações funcionais. E o que eu acho mais engraçado é que todos falam que é a melhor idade. Mas como que você vai desfrutar da melhor idade com dor? Então isso me conectou muito em estudar o idoso e a fisiologia do idoso. Bom, e o que eu espero com esse canal? Esse canal eu trago aqui para juntar tudo isso que eu falei. É um canal entre o conhecimento e a cirurgia, entre a dor antes de ter que fazer a cirurgia e a dor do pós-operatório, e tudo isso que vai ser falado pelo caminho do meio, a virtude do meio. Qual é? Que entre o remédio e a cirurgia há inúmeras opções, e cada opção depende de qual estágio da vida que meu paciente está, e eu venho aqui para proporcionar conhecimento para isso, pois conhecimento é liberdade. Então eu quero proporcionar liberdade de movimento, qualidade de vida e deixar a dor para onde ela tem que ficar, apenas uma pecinha do cérebro que se autorregula.